Implementar pulo ou movimento parabólico é uma das coisas mais comuns que se tem no desenvolvimento de jogos. É muito provável que uma das primeiras coisas que você fez ou vá fazer quando está criando um jogo é tentar fazer um objeto pular. Apesar de comum, fazer um pulo correto é muito importante para o seu jogo, porque você precisa ter controle sobre todo o movimento do personagem, para onde ele está indo e quanto tempo vai levar para executar o pulo. Esse vídeo é o guia definitivo de implementação de pulo para jogos. A primeira coisa que eu vou mostrar aqui é como configurei a cena para que você possa reproduzir tudo que vai ser passado aqui no vídeo e ter os mesmos resultados. Eu criei um projeto 2D padrão e coloquei o aspect para 16:9. Aqui nos assets eu criei um sprite quadrado para poder fazer o player e o chão. Depois fiz um script com o nome player e adicionei ele e o componente character controller no GameObject do player. Aqui no componente character controller, só vamos dar uma ajustadinha no raio para poder encaixar no sprite. Antes de começar a explicar como implementar o pulo, vamos abrir o script do player e iniciar implementando um movimento horizontal bem simples. Aqui eu vou declarar um vector 2, que vai ser a velocidade horizontal. Para o input do usuário, vamos usar a função getAxis, que vai retornar um valor interpolado entre -1 e 1. A velocidade x vai ser o produto entre o input x e uma variável que vai definir o quão rápido o player se move. Ele está indicando esse erro porque a variável velocidade x é um vector e as outras duas são floats. Então, para resolver esse problema e dar uma direção para a velocidade, vamos multiplicar isso pelo vetor right. Com a velocidade pronta, basta passar ela para a função move do character controller e ele resolve todo o resto para a gente. Voltando aqui para o Unity testando, ficou dessa forma. Vamos partir agora para a explicação de como funciona o pulo e começar definindo as variáveis que vão influenciar nesse movimento vertical. Quando o jogador aperta o botão de pular, o objeto é lançado para cima com uma velocidade v. Essa velocidade é a nossa primeira variável. O objeto vai atingir uma altura máxima e todo esse percurso é realizado no intervalo de tempo. Então temos mais duas variáveis, a altura máxima e o tempo para atingir essa altura máxima. Por fim, o personagem vai começar a cair, sendo puxado por uma gravidade, que é a nossa última variável. Para ter controle absoluto do pulo, nós temos que controlar as variáveis de altura máxima e tempo, e a gravidade e a velocidade nós vamos calcular em função dessas duas. Para calcular a velocidade do pulo e a gravidade, nós vamos usar as equações da cinemática, aquelas que a gente aprende no ensino médio. Para a gravidade, vamos usar a do lançamento oblíquo. Essa equação tem todas as variáveis do pulo. O que nós precisamos fazer é isolar a gravidade. Como o personagem no jogo sempre sai do chão, podemos considerar que a altura e a velocidade inicial são zero. Então essas duas partes são removidas. Aí dividindo tudo por t ao quadrado e multiplicando por 2, nós obtemos a gravidade. A velocidade é mais simples, só usar a equação da velocidade variada e eliminar a velocidade inicial. Nós temos então a gravidade e a velocidade em função da altura e do tempo, agora nós vamos pegar isso e começar a implementar o pulo. De volta no script do player, vamos criar uma outra variável para a velocidade vertical. Vamos declarar também as variáveis do pulo. A altura máxima, a velocidade do pulo, o tempo para atingir a altura máxima e a gravidade. Antes de implementar o pulo, nós temos que aplicar a gravidade no player. Então vamos calcular ela de acordo com a equação que nós encontramos. Depois, é só somar na velocidade vertical e multiplicar pelo vetor down. Como nós temos duas componentes de velocidade, eu vou declarar uma outra variável chamada velocidade final, que vai ser a soma da horizontal e vertical. Vou setar uns valores aqui para a altura máxima e para o tempo, e vamos para o Unity dar play e testar.
O player está caindo como esperado, mas ele atravessou o chão. O que faltou foi colocar o componente Box Collider no chão. Para diminuir esse espaço entre o player e o chão, é só diminuir um pouco o parâmetro Skin Width, aqui no componente do Character Controller. Agora que o movimento vertical e horizontal estão funcionando, vamos fazer o código do pulo. Nós não calculamos ainda a velocidade do pulo, então vamos calcular igual na equação que encontramos anteriormente. Ali no método update, logo abaixo da velocidade y, nós vamos adicionar um if que vai checar se a tecla space foi pressionada. Dentro do if é onde o pulo acontece. Nós vamos forçar a velocidade y ser igual à velocidade do pulo multiplicado pelo vector up. Assim, sempre que o botão de pular for pressionado, o sentido da velocidade y vai mudar e receber o valor da variável jump speed, mudando a direção do movimento vertical para cima. Vamos voltar para o Unity e fazer alguns experimentos para ver como ficou. Para saber se o pulo está atingindo a altura correta, eu variei os parâmetros de altura máxima e tempo e coloquei umas linhas e um rastro para ter referência. Dá para ver que cada valor do parâmetro, o player atinge a altura corretamente. Se alterar o tempo também, ele sobe e desce mais rapidamente. Está tudo funcionando como esperado. O pulo está pronto, mas se você brincou um pouco com ele, deve ter percebido que ainda tem duas questões para serem resolvidas. A primeira é que se você pressionar o pulo no ar, o player pula de novo. Para arrumar isso, nós temos que garantir que o player só pule quando estiver no chão. Felizmente, o componente Character Controller tem uma variável booleana que armazena essa informação. Então basta adicionar essa variável no if do pulo. Assim, o pulo só vai ocorrer quando a variável isGrounded for verdadeira. A segunda questão é que quando o player está no chão, a gravidade fica sempre sendo adicionada na velocidade. Se o player cai de algum lugar sem pular, ele vai descer muito rápido. Então, o que temos que fazer é resetar a gravidade sempre que o player toca o chão. Para fazer isso, vamos usar o isGrounded novamente. Logo aqui abaixo da velocidade, vamos colocar um if checando quando o player está no chão, e aí forçamos a velocidade para ser igual ao vector down. Assim, resolvemos todas as questões do pulo. Se você está se perguntando por que eu coloquei aqui vector down e não vector zero, eu já vou explicar, porque essa é uma dúvida bem recorrente quando se usa o Character Controller. O que acontece é que para detectar a colisão dentro da função move, o player precisa sempre ser empurrado contra o chão. Se eu zero a velocidade aqui em cima, ela chega a zero aqui para o move, e aí como se o player estivesse parado no ar. A colisão não vai acontecer corretamente e vai bugar todo o resto do código. Então colocar um valor diferente de zero resolve bem esse problema. Então é isso, finalizamos o pulo, e usando a criatividade dá para fazer muita coisa legal com ele. No próximo vídeo, eu vou usar esse pulo para fazer o jogo do dinossauro do Google Chrome. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com os amigos que também querem aprender a desenvolver jogos. Muito obrigado e até a próxima.